Olá, este é o trabalho de programação web. Este trabalho foi feito em dupla, eu, Gleison Cordeiro e Lucas Cordeiro. Basicamente, o nosso trabalho é um site, serviços aqui, que demos um nome para ele. Vou falar sobre a introdução, a ideia geral do sistema. Basicamente, a ideia do sistema se assemelha ao OLX, mas o OLX, que a maioria das pessoas conhece, é o OLX baseado em venda de produtos. E o nosso trabalho, a gente pensou em fazer parecido com o OLX, mas de serviços. Pessoas que prestam serviços. Por exemplo, um advogado, um eletricista. No caso do nosso, a pessoa pode fazer qualquer tipo de serviço, seguindo determinadas categorias. A OLX, ela também implementa a parte de serviços, assim como o nosso. A OLX também implementa essa parte de serviços, mas de uma maneira bem limitada. Os serviços também, mas tem algumas falhas que abordaremos mais tarde. Agora, basicamente, falando sobre o sistema, sobre o nosso site, temos a aba de pesquisar e aparecerá o anúncio. Podemos selecionar por estado, por cidade, por serviço. No caso de serviços, informática, saúde, beleza, transporte, mudanças, serviços domésticos, construção, eventos e festas e turismo. Também temos o tipo de serviço particular ou empresa, que a pessoa pode escolher, e a pessoa pode ordenar por um anúncio mais atual ou mais antigo, e por quantidade por páginas, que a pessoa pode ter a facilidade de se deslocar para as páginas mais rapidamente. O usuário pode tentar inserir um anúncio mesmo que não esteja logado. Pode tentar inserir o anúncio, mas não vai conseguir. Ou, propriamente na URL, ele pode tentar burlar, colocando ad, não conseguirá burlar. Na tela de cadastro, o usuário escreve seu nome completo, sua idade, login, e-mail, tipo de serviço e senha. Vamos logar para fazer um teste. Pronto, estou logado. Podemos analisar que se eu escrever add, aparece a forma de seleção, todos que têm o prefixo add, uma forma de utilização de busca usando o Ajax. Todos os anúncios que têm add. Ao efetuar o meu login, eu posso inserir anúncios. Eu tenho um título, CEP, o tipo de serviço, coloco o estado, cidade, coloco a descrição, posso selecionar mais de uma imagem e enviar. Ao visualizar um anúncio, vemos os detalhes do anúncio. Em meus anúncios, você pode clicar e editar os anúncios, excluir o anúncio, salvar. Você pode editar a sua conta, você pode escrever e é salvo automaticamente. Na parte inferior da página de desenvolvedores, temos a API, podemos clicar em API, e tem o JSON de todos os anúncios, mas no caso a API que fornecida foi o JSON com os anúncios. Se acessarmos o OLX/serviços, encontramos uma aplicação parecida com a nossa, mas vemos algumas limitações da implementação deles. No caso, se a gente entrar em categorias, selecionarmos informática, por exemplo, aparece para a gente anúncios totalmente descategorizados. No caso, categorias diferentes. No caso, aparecem categorias diferentes. Deveria aparecer da categoria informática, todos os anúncios que envolvem informática, mas não.
Isso é um problema. Se buscarmos por palavra-chave, colocarmos computador, então somos encaminhados para a busca para a categoria computadores e acessórios, ou seja, ele encaminhou, saiu da parte de serviço, encaminhou a gente para a página em caso de compra e venda de produtos e não deixou a gente naquela parte de serviço, que alguém tenha, se fizesse uma busca pela palavra, no computador, alguém conserto de computador. Mas não, ele fez de maneira equivocada, errada. São algumas das limitações da OLX e alguns problemas que a OLX tem. Por isso a nossa barra de pesquisa foi bem feita. Não temos esse problema no nosso site. Bom, vamos agora falar um pouco de funcionalidades implementadas, o uso de CSS para definição de estilo. Na nossa aplicação, Serviços Aqui, a gente utilizou como base uma framework front-end que é o Materialize CSS. Né? Nesse framework, ele já tem todo o JavaScript, todo o CSS implementado, né? Então a gente não precisa ficar se preocupando com estilização da página, né? E a parte de estilização dele, muitos componentes são dinâmicos, né? Então ele estiliza automaticamente esses componentes com JavaScript, alterando o CSS, né? Então ele faz isso tudo sozinho, né? Ele é automático. Na estilização da nossa página inicial, que é o index, a gente utilizou todo o CSS definido pelo Materialize CSS, que é a nossa framework que a gente se baseou, e que ela segue o conceito do Material Design. Né? Então, o pouco do CSS que a gente utilizou foi para tentar estilizar algum botão, né? dar um page, dar um espaçamento, estilizar alguma imagem, né? Algumas coisas que o Materialize não vai fazer, né? Porque ele já tem todo o seu CSS definido, toda a sua estilização definida, padronizada, seguindo a filosofia do Material Design. Então a gente pode também dar um override, né, em algumas classes do CSS e fazer alguma alteração. Então, por exemplo, no nosso index, eu alterei o body, por exemplo. Né, o body, a cor padrão que vem, o default é branco. Né, só que eu alterei para cinza. Então está aqui o body, background color. Defini o container, né? A classe container. Eu dei um page in top de 10 pixels, né? Então ele deu uma leve distância da navbar, serviços aqui, né? E dei um page in bottom. Esse page in bottom foi simplesmente para pegar o footer, né, e separar mais um pouco do nosso container da aplicação, onde ficam os cards. A imagem de card, cada imagem eu defini como um quadrado, né, 150 por 150, porque quando a gente faz a requisição, pega essas imagens, elas vêm em qualquer tamanho. Né, então eu já dou um tamanho padronizado para essas imagens, né? Eu já dou uma classe, essa própria classe, card image, é uma classe já do Materialize CSS, né? Só que eu dou um override no tamanho dela e no width. Eu não sei se eles têm isso padronizado, um tamanho padrão, né? Alterei para 150 e 150 para fazer um quadrado. O important eu coloquei simplesmente para não existir uma outra alteração nessa estilização, né? O card, na classe card, eu estou definindo que o cursor vai ser pointer, então toda vez que eu passar o mouse por cima de cada cartão, ele vai aparecer a mãozinha, né? Então é esse comandinho que eu uso aí. O Materialize ele apresenta alguns problemas. Como ele é uma ferramenta, é uma framework beta, alguns componentes não funcionam como desejado. Por exemplo, o componente de pagination, ele tem um bug. Ele não vem estilizado da forma correta. Então aqui eu tive que definir uma classe pagination li, que é o elemento que vai estar nessa classe, vai ser estilizado por essa classe, e eu dou um paging 0 do top, né?
e 18 pixels right, né, à direita, para ele conseguir dar um espaçamento à direita e ficar da forma desejada. Também faço a estilização quando o elemento está ativo. Quando esse elemento está ativo, no caso eu estou dando um override na própria ferramenta, né? Porque quando o elemento está ativo, ele coloca uma cor default. Né? Então, por exemplo, eu tenho ali página 1, página 2. Quando a página 1 está selecionada, o quadradinho em volta do numeral 1, ele vai ficar rosa, né? Que é uma cor default do Materialize CSS. Então eu vou, dou um override e digo que o background vai ser da cor que eu quero e o color e a color vai ser da cor que eu quero. Bom, falando um pouco de seção, né, quando o usuário clicar em entrar, né, vai aparecer o modal para ele colocar o login e colocar a senha dele. Após ele colocar o login e a senha e clicar em entrar, vai ser feita uma requisição para o servidor. Independente do caminho da requisição, index.php vai ser sempre chamado. Então o Apache está configurado para qualquer caminho, qualquer barra, qualquer slash que ele botar, como se ele estivesse andando na minha árvore de diretório, qualquer caminho que ele colocar, ele vai cair no index.php. E esse index.php ele vai carregar um script de configuração. Né? Dentro desse script de configuração, eu faço minhas definições de variável, né? todas as variáveis que vão ser essenciais para utilizar nos outros scripts. Né? Então eu tenho variável como o IP que eu vou estar utilizando, a URL que vai ser utilizada, aonde que fica a pasta libs, se eu vou debugar meu programa, o timeout da minha sessão e configurações do banco de dados. Após carregar config.php, vai ser carregado um outro script, auth.php. Esse script auth.php, que tem a classe auth, vai ficar responsável pela verificação da sessão do usuário. Se o usuário não estiver logado, eu vou e mando ele para a página de login. A função autoload vai ser carregada quando uma classe for utilizada, carregando assim o script da classe. O objeto bootstrap, que vai ficar responsável para chamar o controle adequado, né? E no caso aqui do login, o controle que vai ser executado vai ser o controle login. Né? Esse controle login vai ser executado numa função login, e essa função login ela vai passar para o modelo, né, o login model, esse objeto, né, com login e a senha. A função também tem o nome de login, né, que é do modelo. Essa função vai fazer uma consulta no banco, vai procurar se esse usuário existe, se esse usuário está cadastrado, né, e se esse usuário estiver cadastrado e estiver com seus dados corretos, ele consegue iniciar a sessão com sucesso. Após o início da sessão e com o objeto da sessão setado, né, o usuário ele pode navegar normalmente pelo site, né, então ele consegue inserir anúncio, editar anúncio e editar a sua conta. Toda vez que um controlador for chamado e for um controlador no qual esse controle só pode ser acessado quando o usuário está logado, a classe auth ela vai ser invocada. Essa classe auth ela tem um método estático, né, tem uma função estática chamada handleLogin. Né? Então, toda vez que o usuário for navegar por páginas no qual precisa de controllers ou executar funções que o usuário precisa estar logado, essa função vai ser executada. Né? Então essa função ela vai analisar se o usuário está logado. Se o usuário está logado, ele continua a fazer o que ele quer fazer, né? E se ele não está logado, o usuário ele vai para a página de início, que é a página de login.
né, no qual ele consegue ver os anúncios e ele precisa realizar o login dele. O usuário vai para o início, né, e o usuário recebe uma mensagem dizendo que ele não está logado. E se o usuário não estiver logado, ele tentar acessar alguma página no qual esse controller que vai renderizar a view, ele precisa de uma sessão, o usuário automaticamente vai ser jogado para uma página de login. Né? Então nessa página vai estar lá, faça seu login ou crie uma conta gratuita. A gente fez isso por questão de segurança. Toda vez que uma página foi invocada, a header também ela é invocada junto. Né? Então toda a página vai ter uma header. Né? E antes de inicializar essa header, é feito um session init. Essa session init chama a classe session, no qual essa classe session tem uma função init, né, que a função também é estática, e essa função ela fica responsável pelo timeout do usuário. Então toda vez que o usuário ele estiver navegando numa página, eu vou analisar se esse cara está logado e já passou um determinado tempo já definido, 60 segundos, um tempo qualquer, né? Esse usuário vai receber timeout e ele vai ser redirecionado para a página de início, no qual ele precisa fazer o login novamente. Agora vamos falar um pouco da manipulação de dados em banco de dados. Né? Então, toda vez que o usuário fizer uma requisição para o servidor, no qual essa requisição ela tenha o intuito, né, de fazer alguma consulta ao banco, alterar algum dado, fazer alguma função de CRUD, né? O método correto ele vai ser invocado, né? E esse método no controller ele vai passar como um parâmetro o objeto que ele recebeu da requisição, vai passar como um parâmetro para o modelo. Post data, que vão ser os dados do usuário, e post image, que vai ser as imagens que o usuário fez o upload. Eu pego todo esse conteúdo e insiro no banco de dados na tabela AD, na tabela Add. A classe database ela dá extends em PDO, né, para eu utilizar toda a ideologia do PDO. Tá? Eu tenho funções já implementadas, função de select, insert image, update, delete, e eu vou utilizar essas funções nos modelos. Né? Então, por exemplo, quando eu dou insert para inserir lá na tabela add, eu vou estar passando como parâmetro tudo que eu recebi lá do meu usuário, que ele fez a requisição, e vou estar dando um insert. Basicamente é isso. Para a criação da API, né, na nossa aplicação nós não utilizamos nenhuma API de terceiro. A gente criou somente a nossa API, né, e basicamente a nossa API o que ela faz é fornecer todos os anúncios que nós temos. Né? Então ele fornece anúncio, fornece o caminho para a imagem, fornece data do anúncio, todas as informações relacionadas aos anúncios. Né? Então a nossa API está nisso. Né? Então um usuário de outra aplicação poderia acessar a nossa API e pegar essas informações de uma forma segura. Né? Até porque quando ele executa o controller, né, o controller vai chamar o model, e tanto no model quanto no controller a gente tem uma segurança para evitar a scale injection. Então eu quero um advogado. Advogado ele achou 2 advogados, né, que realmente tem no banco. E é isso, ele consegue usar filtros. Né? Então palavras-chave como filter text, ele coloca o e-comercial, colocar filter underline state, ele vai filtrar pelo estado. Né? Filter underline city, ele filtra pela cidade. Filter underline service, ele filtra pelo serviço. Uso de Ajax. Na nossa aplicação, o Ajax ele foi muito utilizado. Né? Então, basicamente, quando a gente está na página inicial e os anúncios são carregados, eles são carregados através de Ajax. Né? Não é o PHP que é processado, que cospe os cards, né?
e a página vem já com esses cards prontos. Não, tem um script, né? Primeiro, o PHP, ele cospe todo o HTML chega aqui e chega vazio, chega sem os cartões, né? Depois que é iniciado uma função JavaScript, que essa função tem um Ajax, e esse Ajax ele pega todos esses cartões, né? Ele pega um objeto e monta esses cartões aqui, né? Então, exemplo simples aqui já na página inicial, no nosso index, é você fazer pesquisa, né? Então, por exemplo, você chega aqui no campo de busca e digita que você quer um advogado, né? Tá vendo? Toda vez que eu vou digitando uma letra, né, o evento de keyup, eu faço uma requisição ao banco. E essa requisição ao banco, ela vai acionar um controller, né? E o controller vai acionar o model, isso lá no meu servidor. E eu estou passando com um parâmetro aqui, ó, filter underline city, para saber qual a cidade, filter underline service, filter underline sort, filter underline state, e não tem nenhum valor setado, mas está indo, né? Porque lá no servidor eu vou precisar saber. Aqui eu passo o limite também, que são 10 por página. E o número da página que eu tô, né? Então eu vou alterar o número da página aqui. Ele faz a requisição e aqui o filter limite já foi para 35, né? Então agora eu posso ter 35 elementos por página. Vou mudar aqui agora, 5 elementos por página. Filter limite agora vale 5, né? Então eu tenho 5 elementos por página, tirando a palavra advogado, carregando tudo. Eu tenho 15 itens encontrados, né? E como eu botei 5 itens por página e eu tenho 15 itens, ele divide 5 itens por página, né? 5 cartões por página. Eu posso também, para setar as outras variáveis, eu posso chegar aqui no campo do estado, selecionar o estado. Eu quero só do estado do Acre. Bom, não achou nada no estado do Acre. Eu quero no estado do Amapá. Não achou nada. Alagoas, nada. Então, no Acre ele achou. No Acre ele achou 6 itens, né? E como está 5 itens por página, quando eu clicar em 2, não é que ele vai esconder esses 5 itens e vai mostrar o outro item. Ele vai fazer uma nova requisição ao banco, né? E, ele fez uma outra requisição ao banco. Por que isso? Porque, por exemplo, imagina que eu tenho 1 milhão de itens. Eu vou ter 1 milhão de cartões, né? Então eu não posso pegar tudo e montar todo o HTML e ir mostrando 5 cartões por 5 cartões. Não posso fazer isso. Eu tenho que sempre mudar por página e a cada página é uma nova requisição. Uma outra forma de fazer isso aqui seria já com os cartões definidos e eu estar sempre passando aqui pela URL e dando reload na página. Sempre dando reload na página e a consulta sendo feita, né, pegando lá por get no servidor e construindo os cartões, né? Não foi feito dessa forma. Foi feito, primeiro eu carrego toda a página e carrego ela completamente sem nenhum anúncio. E depois os anúncios são carregados de forma dinâmica através do Ajax, né? Então eu vou aqui, por exemplo, vou desabilitar a internet, não vou ficar offline, vou fazer uma busca. Você vê que ele não consegue fazer a busca, dá problema. Apaguei, ele carregou todos os anúncios. Posso ordenar aqui também pelo mais antigo, os anúncios mais atuais, e lembrando da quantidade de item por página, né? Então a quantidade de item por página vai ser o limite na query que eu vou fazer no meu banco, para não pegar o banco todo, porque não faz sentido, né? É basicamente isso. Nós temos também a Ajax no cadastro, temos a Ajax para entrar, na hora de inserir um anúncio. Deixa eu voltar à internet aqui que eu tinha removido. Para inserir um anúncio, para editar anúncio. Quando eu faço login, por exemplo. Caraca. Por exemplo, para eu editar qualquer campo daqui, vamos supor que eu, sei lá, meu e-mail estava errado.
Quando eu clico em Enter, o cadastro foi atualizado com sucesso, porque no JavaScript eu capturo isso, né? E ocorre uma requisição que vai para o servidor e vai levar novamente todos esses itens e eu faço um update lá. No código aqui, JavaScript, o JavaScript está no cliente. Como que esse troço vai funcionar? Né? Por exemplo, se eu tiver algum evento do tipo change naqueles elementos, né, de sort, state, service, city, limite, né, limite da página, né, que é lá que a gente viu que são os selects, né. Quando eu selecionar isso daqui, eu vou chamar getCards, né, que getCards que é onde tem o Ajax, aqui em getCards. Então eu, usando o jQuery, né, eu acesso o objeto do jQuery, né, ou essa função Ajax, eu vou setar aqui a URL, né, para onde que eu vou fazer a requisição. No caso aqui é o nosso controller, esse edge, e getMain é o método desse controle que eu vou invocar, né? Então o tipo é get, a data type do retorno é um JSON, vou querer um JSON, né? E quando tiver pronto esse conteúdo, né, eu passo com parâmetro a mensagem que veio desse response, né, que no caso é um objeto que eu setei, aí tem alguns atributos lá, e no caso o atributo que eu quero é a mensagem, né? E eu estou passando como parâmetro para callback, né? Então aqui eu vou ter uma função. Aí quem chama, aqui no caso, para renderizar, né, esse render aqui que vai renderizar os cartões lá. Então quando eu chamei getCards, essa function aqui que vai ser executada quando acaba o Ajax, né? Então quando executar essa função aqui, pegando a mensagem, né, eu vou chamar mainCardsInput, que vai construir de forma adequada os cartões lá na main. Bom, falando um pouco da nossa arquitetura, a gente se baseou no MVC, né? Então, basicamente, mostrando a estrutura de pastas, né, fica claro como que a gente seguiu o padrão. Então, a gente tem uma pasta de controllers, a gente tem uma pasta de models e a gente tem uma pasta de views, né? Então, basicamente, sempre quando o index for invocado, independente da requisição, do endereço para onde que essa requisição vai no meu diretório, na árvore de diretório, ela sempre vai cair no index e Bootstrap sempre vai tratar. Bootstrap sempre tratando, ele sempre vai encaminhar para um controle adequado, né? Então, um controle sempre vai ser invocado. Então aqui eu tenho controle de add, tenho controle lá de conta e anúncios para você editar os anúncios. Você tem controle de erro, né, caso o rapaz digite o endereço de um controle que não exista e ele vai para uma página de erro, né, que vai renderizar uma view de erro, né. Eu tenho a página de login, regras e o controle de usuário, né. Então essa página de controllers, falando agora do models, né, então os controles vão receber algum objeto, né, se vier algum objeto lá do cliente, e vai pegar esse objeto, ou se não tiver objeto, mas vai executar alguma função no model. Isso se tiver model, né? E passando com o parâmetro caso haja alguma informação para ir para o modelo. E o tratamento para analisar se tem algum tipo de informação maliciosa, se realmente ele pode fazer aquele tipo de requisição, né, tem que estar dentro do controller, né? Então, dentro do próprio controller que eu tenho que verificar que a informação, por exemplo, a informação tem que ser int, obrigatoriamente int, e o cara vai me passar um float, né? Eu não posso aceitar essa informação, e no caso eu faço essa validação do dado, isso no controller, né? Eu faço esse tratamento no controller, caso eu precise dar algum cast, né? Fazer algum outro tipo de tratamento. Em models, basicamente eu tenho os meus modelos,
né, onde eu vou acessar o banco, né, aqui que eu acesso o banco, faço as minhas requisições, pego as informações lá no banco, aqui no caso Ads, eu vou pegar todos os anúncios que eu tenho do usuário e vou mostrar para o usuário, né? Então aqui está minha query, eu vou executar, vou retornar o resultado, vou pegar esse resultado e vou cuspir na tela para o usuário. É basicamente isso. Views, quando as views forem renderizadas, né, então abrindo aqui o Edge em controller, ele manda renderizar aqui, ó, ele manda renderizar a view dele, no caso com a header, ele manda renderizar também o footer, e ele manda renderizar o index dele, né? Então, abrindo aqui em views, Edge, então Edge vai ter a view dele, né, que é um PHP, um arquivo PHP, e nesse PHP eu tenho todo o HTML, né, que vai ser renderizado, e eu tenho o JavaScript CSS referente a Edge, né? Então cada view aqui, ó, tem seu próprio JavaScript, né, e seu próprio CSS. E como que eu vou usar esse troço? Até porque eu tenho aqui uma pasta public que também tem JavaScript CSS, né, que são JavaScript CSS globais, que vão sempre ser executados. Então o troço funciona da seguinte forma. Aqui em Edge, por exemplo, eu mando executar aqui eu vou dizer aqui, né, que eu vou querer na minha view que tenha meu CSS interno, referente somente a Edge, e eu vou querer meu JS, né? Mas aonde que você executa todo o seu CSS e JS public? No caso da framework que você está usando, é o Materialize CSS. Da onde vem esse troço? Né? Vem daqui, ó. Quando eu dou um extends aqui em controller, basicamente o que ele faz é carregar tudo que tem que ser carregado, né? Para todos os controllers, né? Então todos esses controllers aqui vai dar extender, vai estender o controller, né? E dentro de controller eu vou ter todos os JS necessários, né? E todos os CSS necessários. E ele vai estar jogando lá na página, né? Na header da página para fazer o import de forma correta. E a página vai ser carregada com todas essas informações e vai ser carregada também com os seus CSS e JS particular. No caso aqui de erro, só vai ter CSS. Ele não tem um JS para ele, né? Bom, e é basicamente isso. Bom, falando um pouco das ferramentas utilizadas, né, a nossa principal ferramenta foi o Materialize CSS. Né? É uma framework front-end, né, no caso que ele classifica como moderno. Né? Por que é moderno? Porque o Material Design ele é o design do momento, né? Ele é responsivo, ele é completamente adaptativo a qualquer tipo de tela, né? E ele também, além de ser responsivo, ele tem uma estrutura mobile, né? Como assim estrutura mobile? Ele tem os botões um pouco diferenciados, uns botões grandes, né? Ele tem tipo de texto, você consegue aumentar o texto com funções já próprias para serem utilizadas em celular, porque o texto fica pequeno, aí você quer aumentar o texto e ajustar o texto a determinada tela do celular, né? Você tem select também já adaptativo para o celular, que são select um pouco maiores, não são select default de browser, né? Então, dando uma analisada aqui, ele fala um pouco da instalação, né? Tem alguns templates iniciais, né? CSS ele fala de cores, né? Que são as cores já que o Material Design se baseia, né? Ele tem uma paleta de cores para você seguir, tem grid, helpers, ele fala um pouco de size também, nós não utilizamos, fala table, tipografia, né? Esse table aqui, no caso, já é responsivo. Tem componentes aqui, botão, breadcrumbs, cards, chips, né? Footer, no caso, por exemplo, celular, eu quero footer estático, que o footer fique parado na parte inferior. Eu consigo, de forma simples, ter isso para o celular, porque geralmente a interface de celular ela pede isso, né? Além de você ter aquela
a nave base na parte de cima, você também quer uma barra na parte de baixo, isso para o celular, e ele já tem isso implementado, né? São funções simples. Tem a parte de JavaScript com modal, parallax também. Aí clicou no modal, abriu o modalzinho. Aqui, ó. Isso aqui é mobile, né? Quando você quer o modal button sheet style, ele abre o modal já voltado para o celular. Utilizamos também o jQuery para fazer a manipulação da árvore DOM. Né? Então, basicamente, todo o nosso data bind, né, cria card, remove card, todos os eventos de interação do usuário com a página, o data bind dos dados é feito com o jQuery. Né? Bom, chegamos ao final da apresentação. Os principais itens pedidos pela disciplina de desenvolvimento para a internet foram apresentados.